Quando pensamos em Friends, a primeira coisa que vem à mente é a lendária química entre Jennifer Aniston, David Schwimmer e Matthew Perry. Mas agora, anos após o término da série, a perda de Matthew Perry abalou profundamente o círculo íntimo do elenco. O ator, mais conhecido por interpretar Chandler Bing, faleceu inesperadamente, deixando um legado e amigos profundamente impactados pela tragédia. Jennifer Aniston e David Schwimmer nunca evitaram expressar suas emoções. Em uma conversa recente e cheia de emoção, ambos se abriram sobre como a morte de Matthew alterou suas vidas para sempre. Tanto Jennifer quanto David expressaram o impacto e a dor que sentiram ao saber de seu falecimento. Para eles, Matthew era mais do que apenas um colega de trabalho. Ele era como um irmão, um parceiro na comédia e alguém que fez parte de suas vidas diárias por uma década. O vínculo entre eles, forjado nos altos e baixos das gravações de Friends, era incrivelmente profundo. E perder Matthew os fez questionar muitas coisas. Eles refletem sobre os momentos compartilhados, tanto na frente quanto fora das câmeras, revelando um lado de sua amizade raramente visto pelos fãs. Durante a conversa, Jennifer admitiu que ainda não consegue aceitar completamente o fato de que Matthew se foi. Ela falou sobre os momentos difíceis ao relembrar o tempo que passaram juntos no set e como a perda parece ainda mais significativa agora que não é mais possível se comunicar com ele. David Schwimmer, por sua vez, focou no impacto que Matthew teve em suas vidas, tanto profissional quanto pessoalmente. Ele o descreveu como alguém que fazia todos se sentirem à vontade, mesmo quando o mundo exterior era caótico. Suas palavras são um testemunho da conexão profunda que tiveram com Matthew Perry, uma conexão construída ao longo de anos de risadas, desafios e momentos inesquecíveis. Este capítulo leva você pelas emoções cruas sentidas por Jennifer e David e como eles têm tentado se curar após a perda de um amigo e colega querido. O papel que Matthew Perry desempenhou em Friends, Chandler Bing, foi um que conquistou corações ao redor do mundo. Para Jennifer e David, Chandler não era apenas um personagem engraçado. Ele era uma parte crucial da profundidade emocional da série. Jennifer relembrou as muitas vezes em que o personagem de Matthew trouxe leveza ao grupo, fazendo com que até mesmo as situações mais desconfortáveis parecessem simples. Chandler tinha essa habilidade de fazer você rir quando mais precisava, compartilhou Jennifer. Seu humor afiado, sarcasmo e charme inegável fizeram dele um personagem marcante no grupo, conquistando um lugar especial nos corações dos fãs. David Schwimmer acrescentou que, embora o humor de Chandler fosse central para a série, havia uma vulnerabilidade no personagem que só Matthew podia trazer. Chandler não era apenas engraçado, ele era profundamente identificável. Era um personagem que tinha inseguranças, que estava constantemente tentando encontrar seu lugar no mundo, disse David. A habilidade de Matthew em combinar humor com as lutas da vida real fez de Chandler Bing um personagem com o qual as audiências podiam se conectar, e isso foi o que tornou a interpretação de Matthew tão especial. Foi uma mistura de tempo perfeito, execução impecável e uma vulnerabilidade genuína que fez de Chandler mais do que um alívio cômico. No entanto, não era apenas o personagem Chandler Bing que tornava Matthew inesquecível. Era também seu vínculo com os colegas de elenco. Jennifer e David admitiram que a química que compartilhavam na tela não era apenas fruto da atuação, era um reflexo de sua profunda amizade fora dela. O trio frequentemente se via rindo incontrolavelmente no set. Eles eram tão patéticos. Xanadu! E grande parte desse humor genuíno vinha da habilidade natural de Matthew de elevar o ânimo de todos. Nunca havia um momento chato com Matthew, relembrou Jennifer. Ele nos mantinha com os pés no chão, mesmo nos dias mais difíceis de gravação. Este capítulo explora o legado de Chandler Bing e como a interpretação de Matthew Perry transcendeu o gênero da comédia de situação. Revela a magia que Matthew trouxe para a série, sua relação com os colegas de elenco e como o personagem de Chandler continuará vivo nos corações dos fãs. Por trás da fama e do brilho de Hollywood, Matthew Perry enfrentou uma luta interna que poucas pessoas conheciam. Sua batalha contra o vício, saúde mental e seus próprios demônios pessoais ficou nos bastidores durante grande parte de sua carreira. Jennifer Aniston e David Schwimmer falaram sobre o conhecimento que tinham das lutas de Matthew, mas também sobre como ele manteve grande parte delas ocultas, mesmo para eles. Matthew era uma pessoa reservada, mesmo conosco. Ele tinha uma maneira de proteger sua dor do mundo,
disse Jennifer, refletindo sobre as complexidades de sua amizade. David Schwimmer também compartilhou como, apesar da percepção pública de Matthew como o amigo engraçado e descontraído, havia uma intensa solidão que acompanhava suas lutas pessoais. Nem sempre sabíamos a magnitude do que estava acontecendo, mas havia momentos em que podíamos ver o impacto que isso tinha sobre ele, revelou David. Ele admitiu que as batalhas de Matthew com o vício e a depressão eram frequentemente minimizadas. Não porque ele quisesse escondê-las, mas porque não queria ser um peso para os outros. Era uma luta interna constante, uma que apenas aqueles mais próximos dele entendiam de verdade. Apesar da fachada forte, Jennifer e David compartilharam que Matthew era incrivelmente bondoso. Frequentemente colocava as necessidades dos outros acima das suas. E quando finalmente enfrentaram o tema de seus problemas de saúde, ficou claro que ele estava determinado a melhorar. Ele sempre quis melhorar, mas a pressão que sentia como figura pública tornava incrivelmente difícil navegar por isso, disse Jennifer. Foi essa pressão que, infelizmente, acabou cobrando seu preço, contribuindo para sua partida prematura. Este capítulo aprofunda nas lutas não contadas que Matthew Perry enfrentou por trás das risadas. Ele lança luz sobre as batalhas emocionais que estavam escondidas por trás de sua personalidade pública, revelando o verdadeiro homem por trás do personagem Chandler Bing. Ser lançado ao centro das atenções mundiais tão jovem traz seus próprios desafios, e para Matthew Perry foi uma espada de dois gumes. Embora Friends o tenha catapultado ao estrelato, também lhe impôs uma pressão significativa para manter uma imagem de perfeição. Jennifer Aniston falou sobre o quão difícil era lidar com a constante atenção da mídia, especialmente porque as lutas pessoais de Matthew frequentemente eram exploradas pela imprensa. Ele era o engraçado, o carismático, e essa expectativa pesava mais sobre ele do que qualquer um de nós podia perceber, disse Jennifer. David Schwimmer acrescentou que, embora o mundo adorasse Matthew como Chandler, não entendia o imenso custo pessoal que o papel teve sobre ele. Há uma pressão constante para ser perfeito em Hollywood, explicou David. E para alguém como Matthew, que lutava com seus próprios demônios, isso se tornou uma carga esmagadora. A pressão de manter sua imagem pública colidia com sua batalha interna, e o contraste entre seu personagem na tela e sua realidade pessoal era marcante. A fama de Matthew, que parecia uma bênção para muitos, frequentemente era sentida por ele como uma maldição. Ele se tornou um símbolo de sucesso, mas era um sucesso que nem sempre conseguia conciliar com sua vida privada. O peso da fama contribuiu para a solidão que ele sentia, algo que Jennifer e David descreveram como um dos aspectos mais difíceis de sua vida. Ele estava cercado de pessoas, mas às vezes parecia completamente sozinho, disse Jennifer com tristeza na voz. Neste capítulo, exploramos o lado sombrio da fama e como ela afetou o bem-estar pessoal de Matthew Perry. Revela a pressão que acompanhou seu sucesso e como ele lutou para equilibrar sua imagem pública com sua dor privada. Embora Matthew Perry fosse conhecido por sua inteligência afiada e humor sarcástico, Jennifer e David enfatizaram que havia muito mais nele do que o mundo via. Por trás do sarcasmo e das piadas, havia um homem com um grande coração, alguém que se preocupava profundamente com os outros e queria fazer a diferença. Jennifer compartilhou uma história comovente sobre a bondade de Matthew fora do set, onde frequentemente surpreendia as pessoas com presentes, gestos atenciosos ou apenas uma palavra gentil quando elas mais precisavam. David Schwimmer lembrou momentos em que Matthew se esforçava para ajudar os outros, seja apoiando colegas de trabalho ou oferecendo conselhos a atores aspirantes. Ele tinha uma maneira de fazer você se sentir visto, disse David. Nunca se tratava dele. Sempre se tratava de fazer os outros se sentirem bem consigo mesmos. A bondade que Matthew mostrou a seus amigos e colegas frequentemente passava despercebida pelo público, que apenas o via como o espirituoso e sarcástico Chandler Bing. Mas por trás do personagem, havia um homem que queria espalhar amor e positividade. Matthew também tinha uma conexão especial com os fãs, particularmente aqueles que lutavam contra o vício e problemas de saúde mental. Jennifer e David compartilharam como Matthew usava suas próprias batalhas para ajudar os outros. Ele frequentemente se aproximava de pessoas necessitadas, oferecendo apoio de maneiras que só alguém que entendia a dor poderia fazer. Matthew sempre dizia que se pudesse ajudar pelo menos uma pessoa a superar seus problemas, então teria valido a pena, refletiu Jennifer. Este capítulo mostra o lado de Matthew Perry, que poucos conheceram,
o lado que revelava seu verdadeiro caráter. É um retrato de um homem cujo coração era tão grande quanto seu talento cômico, e como sua bondade tocou a todos que cruzaram seu caminho. A amizade de Jennifer Aniston e David Schwimmer com Matthew Perry não foi construída apenas no tempo que passaram juntos em Friends, mas em um vínculo real e profundo que compartilharam fora das câmeras. Jennifer falou com paixão sobre como sua conexão transcendeu o set, criando uma base de confiança, amor e respeito mútuo. Éramos uma família, explicou Jennifer. O que você viu na tela era real. Passamos por tudo juntos, o bom e o ruim. Para Jennifer, Matthew não era apenas um colega de elenco, mas alguém em quem ela podia confiar, com quem podia rir e contar em alguns dos momentos mais desafiadores. Seu vínculo se tornou o pilar que os manteve conectados, não apenas durante o tempo da série, mas mesmo após seu término. David Schwimmer refletiu os sentimentos de Jennifer, descrevendo Matthew como uma fonte constante de força no grupo. Ele era nossa rocha, embora nem sempre demonstrasse, disse David. Todos nós nos apoiávamos uns nos outros, mas Matthew tinha essa maneira incrível de elevar o ânimo de todos na sala. Seja em um dia difícil no set ou em um desafio pessoal, o humor de Matthew era uma fonte de conforto e cura. Apesar de suas próprias batalhas pessoais, Matthew encontrava alegria em trazer luz aos outros. E Jennifer e David concordam que ele desempenhou um papel importante em manter o elenco de Friends unido, tanto dentro quanto fora das telas. Mas além das piadas e risadas, havia uma relação mais profunda e íntima. Sua amizade se estendia muito além da comédia. Fora das câmeras, frequentemente passavam tempo juntos, compartilhavam refeições, riam e se apoiavam nos altos e baixos da fama. Mesmo nos momentos mais difíceis, Matthew sempre encontrava uma maneira de nos fazer sorrir, lembrou Jennifer. Com o passar dos anos, seu vínculo só se fortaleceu, com Jennifer e David mantendo laços próximos com Matthew, mesmo após o fim de Friends. O amor que compartilhavam não era apenas de amizade, mas também de compreensão, algo que poucas pessoas fora de seu círculo íntimo poderiam realmente compreender. Este capítulo revela o quão profundamente entrelaçada estava a amizade deles na vida real, mostrando as maneiras como Jennifer, David e Matthew se apoiaram mutuamente através dos desafios da fama, das lutas pessoais e das dificuldades de crescer sob os olhos do público. O papel de Matthew como o cola que mantinha o grupo unido é um aspecto de seu legado que nunca será esquecido. Os últimos dias da vida de Matthew Perry foram marcados por reflexões, reconciliações e um senso tranquilo de esperança. Jennifer e David compartilharam os últimos momentos que viveram com Matthew, refletindo sobre como ele passou seus dias finais. Apesar de enfrentar desafios pessoais esmagadores, Matthew nunca deixou de lutar. Jennifer lembrou como ele estava determinado a continuar vivendo sua vida ao máximo, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele nunca desistiu de lutar, disse Jennifer, com a voz carregada de emoção. Ele tinha seus demônios, mas sempre tentava melhorar. Ele não estava desistindo, queria se curar. David Schwimmer compartilhou que nas semanas que antecederam a morte de Matthew, suas conversas estavam cheias de esperança e otimismo. Havia uma força tranquila nele durante esses últimos dias. Ele não estava desistindo de si mesmo, explicou David. Embora estivessem cientes das lutas de Matthew, David e Jennifer sentiam que ele estava se esforçando para superá-las. Sua resiliência era parte de quem ele era, um homem que, apesar de enfrentar anos de turbulência, ainda tinha o desejo de melhorar, de se tornar a pessoa que queria ser. Esse período de reflexão, embora agridoce, foi um testemunho da vontade de Matthew de seguir em frente. Enquanto refletiam sobre os momentos que compartilharam com ele, tanto Jennifer quanto David notaram como Matthew parecia diferente em seus últimos dias. Mais calmo, mais reflexivo e até mesmo um pouco mais em paz consigo mesmo. Acho que ele sabia que estava em uma encruzilhada, disse David. Ele estava tentando dar sentido a tudo e queria acertar as coisas. Apesar de tudo, ainda havia um senso de esperança na vida de Matthew. A esperança de que ele pudesse superar suas lutas e deixar um impacto duradouro no mundo. Mas no final, seus demônios provaram ser fortes demais, e a batalha final foi uma que ele não conseguiu vencer. Este capítulo pinta um quadro comovente dos últimos dias de Matthew Perry, enquanto Jennifer e David relatam as lutas, os momentos de clareza e a esperança que permaneceu, mesmo quando as coisas ficaram mais difíceis. É a história de um homem que continuou lutando, mesmo quando as probabilidades estavam contra ele. Lamentar a perda de um amigo próximo é uma jornada complicada e eterna.
Para Jennifer Aniston e David Schwimmer, o luto pela morte de Matthew Perry é algo que continuam processando dia após dia. Jennifer falou sobre como, embora o tempo tenha passado, o vazio deixado pela ausência de Matthew permanece. É como se houvesse um buraco na minha vida agora, admitiu. É uma sensação que não desaparece. Todos os dias sinto falta dele e parece que perdi uma parte de mim. Jennifer compartilhou que nenhum sucesso ou quantidade de tempo poderia substituir o vínculo que tinha com Matthew. Sua perda é algo com o qual ela ainda está aprendendo a conviver. David Schwimmer refletiu os sentimentos de Jennifer, explicando que ainda se pegando o telefone para enviar mensagens a Matthew, apenas para se lembrar de que ele não está mais lá. Não consigo acreditar que é real, disse David com a voz marcada pela tristeza. Sempre que penso nele, quero entrar em contato, e então me dou conta. Isso não é possível. O luto por perder alguém tão próximo pode ser esmagador, e tanto Jennifer quanto David admitiram que essa perda tem sido uma das coisas mais difíceis que já enfrentaram. Sua amizade com Matthew não era apenas sobre trabalhar juntos, mas um vínculo emocional profundo, e perdê-lo deixou um vazio inegável. Para ambos, o processo de luto é algo que evolui com o tempo. Há dias mais difíceis que outros, e ambos os atores admitiram que ainda estão encontrando maneiras de lidar com a dor de formas diferentes. Tentamos manter viva a memória de Matthew, explicou Jennifer. Falamos sobre ele, compartilhamos histórias e rimos dos bons momentos que tivemos. É o melhor que podemos fazer. Jennifer e David também falaram sobre a importância de se apegar às boas lembranças e continuar honrando o legado de Matthew, ajudando outras pessoas. Matthew queria ser lembrado por algo mais do que ser engraçado, disse David. Ele queria que sua história ajudasse os outros. E é isso que estamos tentando fazer. Este capítulo explora como Jennifer e David estão enfrentando o luto após a morte de Matthew. Revela a dor profunda de perder alguém tão próximo e oferece um olhar sincero para a jornada emocional que ainda estão navegando hoje. Embora Matthew Perry não esteja mais com eles, Jennifer Aniston e David Schwimmer estão dedicados a manter viva sua memória e honrar o incrível legado que ele deixou. Ambos os atores falaram sobre como estão garantindo que as contribuições de Matthew ao mundo, não apenas como ator, mas como ser humano, continuem sendo lembradas. Matthew sempre quis fazer a diferença, disse Jennifer. Ele não queria ser lembrado apenas por Friends. Queria que sua história ajudasse as pessoas. Ele foi aberto sobre suas lutas com o vício e queria usar sua história para inspirar outros a buscar ajuda. David Schwimmer acrescentou que o legado de Matthew vai além de sua carreira como ator. Ele era alguém que genuinamente se importava em ajudar os outros, mesmo quando não precisava, explicou David. Ele nos mostrou que está tudo bem não estar bem e que ainda podemos fazer a diferença, mesmo quando estamos lutando. Este capítulo revela como Jennifer e David estão continuando a conversa que Matthew iniciou sobre saúde mental, vício e apoio a quem precisa. Também enfatiza a importância de lembrar Matthew como alguém que teve um impacto profundo, não apenas na televisão, mas na vida de inúmeras pessoas que o admiravam. Jennifer e David compartilharam que sua maneira de honrar Matthew é viver com as lições que ele lhes ensinou. Lições de resiliência, bondade e vulnerabilidade. Ambos levam essas lições adiante, garantindo que a história de Matthew continue inspirando outros. Fomos abençoados por tê-lo conhecido, disse Jennifer, e agora é nossa vez de manter seu espírito vivo de todas as maneiras que pudermos. Seja falando sobre os temas que importavam a Matthew ou simplesmente contando sua história, Jennifer e David estão comprometidos em garantir que a memória de Matthew perdure. A morte de Matthew Perry marcou o fim de uma era para os fãs de Friends e para Jennifer e David, mas sua influência nunca desaparecerá. O impacto que Matthew deixou no mundo, através de seu trabalho na televisão e sua defesa pessoal, é algo que será lembrado por gerações. Ele fez as pessoas rirem, refletiu Jennifer, mas também as fez refletir. Ele nos mostrou que está tudo bem lutar e que podemos sair mais fortes do outro lado. David Schwimmer acrescentou a esse sentimento dizendo: Matthew foi uma voz para tantas pessoas que sentiam que não podiam falar. Ele foi aberto sobre suas lutas e, ao fazer isso, deu coragem a outros para fazerem o mesmo. Através de sua franqueza sobre o vício e seu trabalho com aqueles que sofriam em silêncio, Matthew se tornou um farol de esperança para quem precisava. Sua habilidade de ser honesto e vulnerável, mesmo sob os olhos do público,
foi algo que o destacou. Jennifer e David concordam que a disposição de Matthew em falar sobre os momentos mais sombrios de sua vida é o que torna seu legado tão poderoso. Sua história é uma de resiliência, perseverança e a crença de que, mesmo nos tempos mais difíceis, sempre há um caminho a seguir. Sempre teremos Matthew em nossos corações, disse Jennifer com a voz cheia de emoção. Sua memória viverá para sempre, não apenas por seu papel como Chandler Bing, mas pela pessoa que ele era nos bastidores. Ele foi um amigo, um mentor e alguém que nos ensinou a importância de sermos reais. O que você acha do legado de Matthew Perry? Como ele impactou sua vida, tanto como Chandler Bing quanto como pessoa? Deixe seus comentários na seção abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais histórias emocionantes como esta. E não deixe de assistir ao próximo vídeo na sua tela para mais tributos comoventes a estrelas icônicas.